Bom dia, seja todo mundo bem-vindo a mais um Segundas em Externa. A saber, vale notar que é o último programa com convidados no ciclo, né, neste período do Segundas. Vai ter mais um episódio que eu vou fazer um resumo, né, na próxima segunda-feira. E depois vamos dar um tempinho, algo de férias, vamos repensar o projeto e ver como é que vai se desenvolver no segundo semestre. Por enquanto, estamos aqui nesse último, então. Estou só, mas nem tanto. Dessa vez é com Cristel Hemer e Ítalo Zaccaron. Bom, vamos começar com a apresentação de vocês, então, que eu acho que é um bom começo. Por favor. Vai, Ítalo, prioridade do veterano. Tá, beleza. Oi, eu sou o Ítalo, eu estudo cinema, estou quase terminando o curso já, e trabalho com audiovisual há mais de 6 anos, já antes até do cinema. E nesse filme que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, eu fui responsável pela parte do som, edição do som, que a gente chamou de desenho de som ou som design, e fiz assistência de fotografia para a Cristel, e também participei do filme com algumas das minhas fotos estilos que eu fazia de making off durante essa minha assessoria à Cristel na produção. Eu sou a Cristel, eu também faço cinema na UFSC, eu sempre fui, desde pequena, mais pro lado da escrita, do roteiro. A fotografia sempre foi, tipo, um hobby, e um hobby no qual eu era muito ruim, por sinal. Minha mãe sempre dizia que eu apontava a câmera pro lado errado. Mas, enfim, serviu para alguma coisa as aulas. E daí eu fiz a direção de fotografia do filme, me apaixonei nesses últimos anos por direção de fotografia e a montagem do filme. E é isso, foi muitas externas. Beleza, já vamos saber a respeito. Então, para quem não sabe do que estamos falando até aqui, o filme em questão chama Guardiãs da Ilha da Magia, correto? Dirigido por Janaína Trazel Martins, exatamente. E esse filme surge de um projeto, também um projeto de extensão, que chama Cantos de Gaia, é um projeto já de longa data, né? E a Janaína lidera esse projeto, e agora na fase da pandemia, então acho que uma forma talvez de até adaptar o projeto, né, resolveram produzir este curta-metragem. E, como bem falou a Cristel, tem várias externas, praticamente é tudo em externa, o que não é externa é numa caverna, então é um tipo de interna natural. Então, eu acho que está valendo como externa, e tenho também coisinhas para perguntar sobre essa cena em particular. Mas eu vou deixar mais solto, assim, a princípio, a grande conversa é sobre a base do que é o Segundas em Externa, para quem conhece o projeto, né? As dificuldades, as belezas, as questões a serem levadas em conta quando a gente trabalha num ambiente externo com câmeras, seja para fazer documentário, ficção, foto ou vídeo, enfim, isso tudo não é tão relevante em si. O que mais interessa mesmo é como lidar com esses equipamentos nessa situação que, enfim, em geral não é pavimentada, não é coberta, não é protegida de vento, não, né, tem toda a questão da intempérie no meio, né? Então, vou deixar com vocês e a gente vai trocando uma ideia. Contem um pouquinho para a gente como foi, então. Beleza. Acho que antes de abrir o arquivo aqui, eu vou só dar uma introduzida geral no processo. O filme é dividido em 5 partes, as 5 direções que a gente considera: norte, leste, oeste, sul e o centro. E cada uma foi uma diária diferente, foram 5 diárias de gravação, e cada uma em um local diferente de Florianópolis. E aí a gente queria locais especiais, mágicos, para combinar com o clima do filme, que era justamente mostrar a beleza e a magia da ilha de Florianópolis. E o problema disso é que os lugares eram bem remotos, assim, bem exóticos. Era uma caverna no fim do mundo. Era umas pedras no meio do mar. Para chegar lá com os equipamentos foi um trampo. Mas foi divertido, com certeza, apesar de tudo, foi divertido. Então a gente trouxe umas fotos para mostrar e falar um pouco. Se quiser falar alguma coisa, Ítalo.
Não, não particularmente, eu não estava no projeto, né, até essa diária, né, que foi a Diária das Cavernas, que é a introdução do filme, que é a cena norte, né, mas a partir depois, nas Pedras de Coqueiros, na Armação, na Lagoa do Peri e nas Pedras do Morro da Galheta, aí estava em todos. Daí eu posso falar um pouco melhor sobre a minha participação. Beleza, então eu vou começar falando um pouco dessa primeira diária, que foi a caverna, que é a introdução do filme. Deixa eu abrir aqui. Tá, ela é uma caverna bem no norte da ilha. Ela se chama Caverna das Feiticeiras e ela fica numa trilha meio secreta que quase ninguém conhece. Ela é bem isolada, até por respeito ao espaço mítico dela. Ela é grande, mas ela é para baixo. Para você chegar nela, a trilha já é complicadíssima. Ela tem um barranco em linha reta e para descer os equipamentos foi assim uma beleza. Meu coração estava na mão com aquela câmera. A gente desceu o caldeirão, tudo isso que vocês estão vendo nessa imagem foi para baixo da caverna. As dificuldades a nível de filmagem foi, em primeiro lugar, a luz, porque era muito escuro. E a gente não queria trazer iluminação artificial, até porque não tinha tomada, né? Lá no fim do mundo. Então, a gente levou muita vela e fez uma fogueira para fazer a iluminação. E, basicamente, a nível de iluminação, foi tudo fogo, luz natural. E manter a abertura sempre grande para captar o máximo de luz possível. E foi por aí. A gente tinha que gravar também, escolher os ângulos, a gente queria usar as próprias pedras. A gente tentou se adaptar ao local, né? Então, foi achar ângulos e triângulos que as pedras faziam para você tentar fazer um enquadramento diferente. Essa aqui é a descida nessa foto. Daqui para baixo é uma linha reta, e foi para lá que a gente desceu. A caverna fica ali embaixo. Você tinha que ir se agarrando nas raízes para descer. Aqui tem algum dos ângulos da entrada. Cristel, Para e essa, chegar. e em que praia do norte da ilha, essa caverna aí? Fica perto dos ingleses. Foi essa a pergunta? Sim, foi isso. Ah, tá. Fica perto dos ingleses. Mas não tem uma trilha demarcada para chegar. Ela, tipo, a gente precisou de um guia, aliás, que conhecia o local, para fazer a gente chegar lá. Aqui é de dentro para fora. Parece que tem luz, mas isso é só lá perto. No fundo, onde a gente foi gravar, não tinha, era zero luz. E esse aqui eu queria mostrar só porque esse foi um momento bem especial que a gente não sabia. No meio da gravação, entrou uma luz, um feixe de luz completamente inesperado, a gente não sabia. Ele fez essa luz bem mágica. Minha mãe, inclusive, que ela fez assistência de câmera nesse primeiro dia, ela entrou no projeto Cantos de Gaia também, e ela que viu a luz e gritou, assim, tava todo mundo lá no meio da gravação entretido e, tipo, tem uma luz super mágica ali. Todo mundo virou e correu para gravar uma cena ali. Foi super no momento, coisas que acontecem só em externo. E para gravar a gente tinha que ficar em posições, tipo, em cima de pedras, bem... E lá atrás vocês podem ver os poucos de frestas de luz que tinham, era tudo menores assim. E tinha que tentar se encaixar no meio delas. Eu ficava em cima de uma pedra para fazer de cima, mas foi super legal, assim, foi uma baita de uma experiência, apesar de ter sido uma das gravações mais difíceis, com certeza. Uma Se tiver curiosidade algum... sobre o local, ali perto ou na caverna tem algum tipo de inscrição rupestre? Se sabe algo assim a respeito dessa caverna ter sido usada? Não é nessa caverna não tem, Okay. mas tem ali perto, nos ingleses tem outras, mas não é nessa especificamente. Okay. Essa era conhecida por ter encontro de bruxas ali, e ser um espaço de ritual, tanto que quando a gente chegou, a gente fez até uma oferenda e um respeito para o espaço antes de começar a gravar. Entendi. Beleza, acho que agora o Ítalo pode falar um pouco mais, que aí, a partir daí ele isso, o que eu queria confirmar sobre essa sequência era realmente essa questão que tu falou da luz. É tudo fogo, né? Porque tem uma mistura de temperaturas de cor ali num momento, né? Similar àquela primeira foto que tu mostrou, que parece que tem, além do fogo, a entrada de luz natural na caverna. Há algo disso também durante a cena em si, né?
Tipo, Ah, sim. tem uma parte mais tudo escuro e só fogo, e outra que eu sinto a incidência de um pouco de luz de outra coloração, até no reflexo daquela chaleira, né, que tem uma chaleirinha no fogo, ela tem um reflexo ali num lugar que é um reflexo mais azulado, assim, parece que é uma luz que, sei lá, que pode estar vindo por uma fresta, alguma coisa assim. É isso? É, isso. A caverna ela tem várias frestas, que é que nem essas que dá para ver ali atrás. E a Aham, gente ficou o dia inteiro lá na caverna, então entendi. dependendo da hora que a gente gravava, Exato, entravam tá, luz por espaços diferentes, pequenos, assim. entendi. O local onde a gente fez aquele círculo, ai meu Deus, cadê? Aquele círculo de mulheres, ele ficou na parte mais escura da caverna. Aqui essa foto foi usada luz artificial só para fazer essa foto, né? Entendi. Mas Ah, ali onde tá. ela Entendi. para as fotos a gente usou luz só para ter foto, mas no filme a gente não queria tanta Certo, claridade. perfeito. Aí aqui, nesse espaço, ele era muito escuro, era quase é só o fogo mesmo que aparecia, então foi. Mas e as externas que você comentou, algumas cenas que a luz está natural, a gente fez para simular a entrada na caverna, depois que a ideia da Janaína era fazer a anciã chegando naquele local. Então era vindo de um local com luz para chegar no só na fogueira e no fogo. Aí as imagens que a gente está trazendo é na ordem do filme mesmo, que ele a gente faz, a gente começa no norte e foi para o oeste, que é essa cena das pedras, que o Ítalo estava junto. Essa foto aí eu fiz para ficar de making off, né? E nessa hora a gente estava ainda preparando, arrumando o figurino, a maquiagem das atrizes e a Cristel ali em cima da pedra, né? Regulando a câmera. Então, isso é um papel importante também se desempenhar em muitas produções, que é a questão da produção do making off, né? Porque ele pode trazer um efeito de cauda longa, assim, de uma vida maior, né? Aí esse material pode ser usado para marketing no futuro, propaganda, recordações, enfim, um vídeo como hoje, né? É ali dessas pedras, e nesse caso, desse aí vai dar de ver mais para frente, que a gente gravou lá nas pedras dentro do mar, mas aí ali atrás do restaurante que tem na rota gastronômica, ali na principal de Coqueiros, é um lugar fácil de chegar e que, assim, rende boas imagens, é um lugar até bom de se visitar, sei lá, passar uma fim de tarde, é um lugar bem bonito. Conheço. Eu acho que falando agora, eu me lembrei de um detalhe que eu esqueci de comentar sobre a direção de fotografia na hora da gente idealizar como seria a concepção de cores e a própria ideia de imagem. A Janaína dividiu as direções em elementos, então cada um a gente tentava trazer alguma coisa desse elemento. O oeste, que a gente está vendo agora, é o elemento terra. Então, as mulheres elas estavam vestidas de argila por todo o corpo, e essa conexão com a pedra e com a terra, por isso os tons também mais terrosos em geral, assim. Sim. E toda Inclusive, essa foto também é sua. eu Então, queria essa comentar. foto... Fala, Pode fala, falar, fala. Gil. Não, o que eu queria comentar nessa sequência, assim, tem uns momentos bem bonitos, assim, vou falar isso principalmente com a Cristel, né, que fez a montagem, né, de realmente esse sair das mulheres de dentro das pedras, né, que é um recurso muito simples que acabou sendo feito, porque é uma meia fusão, né, é bem Uhum. simples e super efetivo, né, e plasticamente bem realizado, bonito. Gostei. Era isso. Eu gosto dessa parte, principalmente por fazer referência ao Cascais, ao mito do Aham, Cascais, mito não, ao conto do Cascais, e desfazer ele. Eu acho que faz sentido até ser uma coisa simples, porque no fundo é simples, né? As mulheres aham, não precisam continuar sendo pedras. aham, Vai, Ítalo. perfeito. Então, aí essa foto, aí tem uma questão interessante. Para a gente ir até lá, que eu fui lá fazer a assistência de câmera da Cristel, acompanhar ela e a Jana e as atrizes, a gente teve que remar ali da costa de Coqueiros, ali da rota gastronômica até essas pedras, né? Então, nessa foto em específico, foi o primeiro barco com as atrizes. E dá de ver uma pessoinha lá no meio das pedras, ali, bem ali. Uhum, Então, é só para ter um pouco a noção da distância
e da periculosidade que é levar esses equipamentos, né, até lá, assim, a água, porque, enfim, se cair, não vai só molhar, né, tu vai realmente perder o equipamento, né, porque ele vai pro fundo, então é isso, isso é Proteção na mão. Sim, outra dificuldade, né, para esse filme, para essas diárias, para essas externas. sim. Eu tava só na folga lá no barquinho, agarrada com o meu equipamento e deixei eles remarem, e eu lá só impedindo que o equipamento morresse na água. Bem folgada também. Tá certo? Bem importante, né? Importante, né? Aqui foi a gente tentando montar o tripé dentro da água, porque quando a gente chegou lá nas pedras, não tinha como estabilizar o bonito. E a gente tinha que arrumar um esquema para conseguir deixar a câmera estável. Essa ideia foi do Ítalo, de botar o tripé ali, achei genial, resolveu o problema. E o louco desse lugar aí é que, assim, ao redor dele é fundo, mas ali perto, como a gente tinha um remo, a gente conseguia cutucar, né, o fundo e ver onde dava pé, onde não dava. E, assim, dá de ver que é uma geografia muito, muito acidentada, que até tem lugares que parece que é fundo, que é perto das pedras, mas, na real, tem uma pedra um pouco menor, submersa, mas que dá pé, né? Então, essa é um dos casos de onde a gente conseguiu posicionar o tripé ali para Cristel gravar, né? Essas aí ainda dava de ver a olho nu, a olho, sim, mas tinha que ir com remo mesmo. Para quem não sabe, né, e eu acho aí já confirmando com vocês, né, mas eu já várias vezes precisei molhar de água salgada o tripé. Não é aconselhável molhar a cabeça do tripé, até porque fica muito próxima do equipamento e tem uma série de mecanismos e peças internas, né, que travariam com a água salgada depois de secar, mas as pernas são laváveis, né? São tubos de alumínio em geral, só pequenas peças ali de plástico para fazer algumas junções ou coisas que, no pior dos casos, numa manutenção periódica, assim, anual, como eu faço no meu tripé, isso daí se abre e lá dentro tem algum resquício que se limpa, mas passar água doce depois, né, de utilizar em água salgada sempre ou água suja, né, vai que é uma água parada, alguma coisa assim, sempre vale a pena e não é contraindicado, né? Tripé pode ser molhado, digo porque às vezes quem assiste não sabe, né? Vale a pena frisar que não E até é nenhum pecado. O que estão fazendo é justamente salvando a gravação, né? não, muito bom, com certeza. E ali, esse tripé que é da Cristel, ele até foi assim, com os plásticos amarrados nos pés. Só que ali até chegou tão fundo que passou, né? Tipo, essa Claro. proteção que a gente estava usando. Mas também é uma outra ideia, né? Proteger os pés. Eu até vi acho que em segundas mesmo, que botaram um balão, né? Uma bexiga Sim, na eu ponta dos usei. pés. Uma ótima ideia também. Sim. E aqui dá para ver também nessa foto lá no fundo onde está a cidade. A gente veio, tipo, literalmente daqui de trás e veio até as pedras de caiaque. E outra coisa que vale lembrar sobre externos também é que você está totalmente dependente do clima, né? E no dia anterior a essa gravação, a maré estava muito forte. A gente tinha planejado gravar um dia antes, só que estava uma muita correnteza, não conseguia controlar o caiaque. Então a gente teve que ir adiando até conseguir achar as condições que fossem possíveis. Perfeito. Aqui a gente já entra no leste. Você tem mais alguma consideração sobre o oeste, Vitor? E sobre aquelas pedras, tem outros fatos curiosos, que é a Cristel conseguiu usar o caiaque para fazer um traveling, né? Tipo, dentro da água. Vamos dizer assim, né? Deu uma remada e deu play, e o caiaque foi indo, ela foi filmando. Isso é uma ideia legal, né? Quando você tem água perto, dá para usar o equipamento com segurança. E ali era muito difícil mesmo o terreno, ao ponto de que ela tinha que dar o take ali naquele tripé, tinha que desmontar tudo, botar em cima do caiaque e, tipo, até outra pedra, onde era possível parar do lado da pedra e descer, né? Porque tem pedras que não dá, aí tirar tudo, arrumar de novo o tripé. E ali tava bem quente, era um solzão, tava rachando. Então, só mais essa dificuldade, assim, a essas pedras aí. Caso alguém queira gravar.
E cuidar com as atrizes também, porque elas chegaram lá primeiro, elas estavam, tipo, a gente teve que fazer outra viagem de caiaque para buscar água para elas. A gente tava também todo mundo de camisa, depois todo mundo usou, botou a camisa na cabeça, e era todo aquele esquema. Cada cena demorava para arrumar o tripé, porque, como o Ítalo falou, você tinha que ir de uma pedra até a outra. Então, geralmente ele remava e levava o tripé para mim, depois eu ia com a câmera, e enquanto eu gravava uma imagem, ele já ia procurando outros locais para a gente estabilizar o tripé para conseguir outros ângulos. Foi um esquema, assim, bem parceria ali. E as atrizes também tinham que ir de caiaque, de uma pedra para outra. Sim. Isso se percebe, né? Vendo o filme, assim, é bem legal, assim, vocês contarem isso, porque eu fiquei assistindo e falei assim, nossa, que trabalheira, né? Porque tem cenas que estão as três numa pedra, depois tem as três separadas, e não são as mesmas pedras. Então, eu senti essa movimentação toda, né? De equipe, de atrizes. Falei assim, bah, que diária pesada, né? Porque é trabalhoso, né? Fazer tudo isso no sol e pouco apoio, né? Foi divertido. Mas a pior parte é a tensão em cima do equipamento, né? Claro, não tem lugar de apoio, né? Praticamente só essas cabecinhas de pedra por toda parte. Não tem um plano, não tem uma área grande, nada. É sempre um pedacinho, um pedacinho. É verdade. E outra coisa também que, sobre esse dia, a gente também, o traveling que o Ítalo falou, a gente ficou muito tempo pensando no que fazer, exatamente o que encontrar e condições, quão longe era, porque eu nunca tinha visitado o local antes, eu sabia de fotos, eu não conhecia coqueiros. Então, quando o Ítalo chegou, a gente ficou, tipo, uma hora lá sentado conversando, tal, o que a gente vai fazer? Porque a minha ideia inicial era parar nessa pedra aqui da frente e fazer um zoom, assim, uma coisa para a gente fazer a aproximação. A gente ficou debatendo até chegar no traveling com o barco, porque eu pensei como é que vai estabilizar a câmera em cima do barco. Então, foi, tipo, várias questões que a gente foi decidindo ali na hora, assim, enquanto eles estavam levando as atrizes para as pedras, a gente ficou discutindo como ia fazer. É um traveling in, né? A câmera está na direção do deslocamento do caiaque, é isso? Essa imagem que vocês fizeram? Porque como tem também em alguns momentos drone, quando entrou essa imagem, eu falei assim, bah, eu fiquei na dúvida, né? Se era o traveling no caiaque ou se era um drone devagarinho, andando baixinho. E, pô, ficou muito estável, muito bom mesmo. Bem legal, bem legal. Tá ótimo. Aí foi trabalho de quem estava remando, que ficava aqui, tá balançando, vai remar devagar. E eu disse ficar segurando a câmera. Ótimo. E eu tinha que ficar na frente, sentada, eles não conseguiam ver para onde estavam indo, porque eu ficava tampando o caminho com a câmera. Divertidíssimo. Muito bom. Vou passar então para o leste, que foi a última diária de gravação, na verdade, mas a gente usou aqui antes porque é a ordem que está no filme. Claro. Quer falar primeiro, Ítalo? Depois eu complemento? Pode ser. Nesse dia aí, a gente teve que subir uma trilha que vai ali do início da Barra da Lagoa. Aí entra dá para ver aí, né? A gente vem ali exatamente pela primeira luz do canto esquerdo dessa foto, aí desce ali, né, para baixo da foto, ali naquela rua, aí sobe em direção ao fotógrafo, no caso, né? Uhum. Aí foi uma trilha de manhã cedo, era 4:30 da manhã, 5 horas da manhã antes do sol nascer, né? Que a gente queria pegar o nascer do sol. Aí carregando... Sempre tem um equipamento de câmera, né? Isso a gente já desconsidera, assim, porque vai sempre carregar. Mas aí tinha muita coisa de direção de arte, assim, pesada. Tinha aqueles crystal balls, que é tipo uns copos gigantes de cristais que passam uma baqueta e sai um som, uma ressonância, né? Uma frequência, assim, é muito bonita. E tinha vários desses. Aí todo esse rolê, aí todo mundo trabalha, né? Ator, aí todo mundo ajuda a carregar coisa para cima. Uhum. Aí essa é a dificuldade de chegar nesse lugar, mas é um lugar que realmente vale muito a pena, porque a mística que tem por trás dessas pedras é que elas foram alinhadas por antigas civilizações, né? Que estiveram aqui, as civilizações antes dos povos indígenas, por exemplo. Então dizem que é a Stonehenge catarinense, né? A Stonehenge do Planalto. E daí tem aí o dono dessa, eu acho que é uma pousada, se não me engano, lá embaixo, ele faz toda uma manutenção desse lugar, ele estudou na UFSC, ele fez antropologia, se não me engano, na UFSC, e daí tem toda uma mística, aí é muito massa, porque tu vai lá e pode ter essas aulas, né, entender um pouco mais ali, aí enfim, né, é mágico, é uma experiência muito, muito bonita mesmo.
Aí tava rolando as gravações e eu tava fazendo aquelas fotos ali de nascer do sol. Essa aí eu pulando da pedra, eu fiz essa foto aí, ó, anterior. Legal. Sobre essa diária, eu acho que o que eu tenho para considerar, primeiro, uma das principais dificuldades foi chegar lá, com certeza. Eu acordei, acho que aquele dia umas 3:30 da manhã para arrumar tudo. Daí até a gente chegar lá e muita direção de arte, estava todo mundo carregando um monte de coisa nas costas, menos eu que estava só carregando a câmera, de novo. Mas tava minha mãe junto nessa diária também, ela ajudou porque tinha muita coisa para carregar, ela e o Ítalo lá carregando um monte de coisa. E chegar lá é uma trilha, assim, acho que uns 45 minutos morro acima, de escuro. Então foi muito engraçado, porque eu não vi o caminho e a gente com coisa nas costas, muito escuro, você não via nada, você tinha que usar lanterna de celular, eu acho que é isso, porque tem uma foto. Você tinha que usar a lanterna do celular aqui, esse aqui foi quando a gente estava chegando lá em cima, e a trilha era fechada, então você tinha que usar para tentar se guiar e não cair, não quebrar equipamento, nada. E chegar lá para... Desculpa interromper, e usando máscara na trilha, né, para dificultar mais ainda. Também. Daí a gente chegava lá, ainda tinha que se arrumar, botar figurino nos atores, tudo antes do sol nascer. E tudo sem ver nada, quase, porque estava muito escuro. Eu, para regular a câmera, minha mãe ficava segurando a luz, foi muito legal. E tenso ao mesmo tempo. E outra coisa foi os ângulos de filmagem, porque a gente queria pegar a praia embaixo, então eu tinha que ficar mais alta que os atores em alguns dos planos. O Ítalo, que nem aquela pedra que o Ítalo estava pulando lá, essa é uma pedra do lado. E daí subir, estabilizar tripé, foi difícil também ali em cima das pedras irregulares. E tem mais uma aqui. Eu lá atrás, pegar os atores e a praia ainda atrás deles. Então, por isso, eu tentava ficar sempre mais alto que eles. E tem outra coisa, essa sequência que me chamou a atenção e eu queria perguntar para vocês, é que tem vários pontos de vista, né? E todos num curto tempo de nascer do sol, né? Então, assim, foi muito rápido que vocês tiveram que ficar mudando as posições de câmera, né? Ou eu estou equivocado? Foi uma correria. Foi uma correria, né? Foi uma correria. Tipo, um take aqui, um take ali, e daí a Janaína e o marido dela tinham ficado numa pedra, na mais alta, no caso. Então, eles não estavam aparecendo porque eu tinha que ficar mais atrás deles ainda e não tinha pedra mais alta. Então, eles subiram até lá basicamente para nada. Daí, o sol estava nascendo, eles desceram rápido, acharam outra pedra. Então, foi muito ficar trocando os atores e trocar ângulo, porque a intenção do Leste justamente era trazer uma energia mais forte, uma energia de tambor, e cada batida trocar a cena. Então, o objetivo era justamente ter muitos ângulos diferentes. E aí foi naquela função de correr para cá, arruma outro ângulo, estabiliza a câmera, e daí era correria. E o Ítalo tentava, e minha mãe iam achando pedras, locais, ângulos, e eu ia seguindo. Então, foram eles que mais foram achando locais, e eu ia lá e filmava. Foi tudo em parceria também. E também vale ressaltar a dificuldade que é subir nessas pedras, né? Sim. Porque tem umas ali que realmente precisava de ajuda de duas pessoas, né? Para a gente conseguir, pelo menos, ter uma aderência na pedra para conseguir escalar ela devagar, né? Aí depois tem que passar o equipamento para a pessoa que está lá em cima da pedra, aí é outro desafio, né? Aí depois tem que descer o equipamento em cima da pedra. Aí tudo isso tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Tem que tomar tanto cuidado que eu caí dessa pedra onde eu estou neste momento. É o Ítalo rindo. Só porque você desceu bonitinho, né? Quando eu fui subir, eu fui tentar me agarrar, só que não tinha onde agarrar. Aí eu basicamente caí em cima dessa pedra. Mas estava o rapaz que fez o drone, o Fábio, e minha mãe embaixo. Eles dois me agarraram e minha mãe ainda conseguiu pegar a câmera com a outra mão, não sei como, coisa de mãe. E daí eu caí por cima lá, derrubei o Fábio também. Minha mãe pegou a câmera e me segurou para não me machucar. Só machuquei um pouco os dedos, assim, de tentar segurar a pedra.
e arranhou um pouco, mas... E daí depois foi divertido também, porque meu dedo estava machucado, eu não conseguia fazer ajuste de foco. Aí eu tive que pedir para o Ítalo e para minha mãe ajustar foco e zoom para mim, porque eu não conseguia mexer o dedo. Só conseguia apertar o botão, basicamente. Foi mais legal ainda. Olha. E daí que trouxe mais... São as imagens muito lindas essa sequência. Todo ele, né? Mas esse daí tem... Parece que tem essa energia, né? Solar, assim. Né? Ficou bem forte, assim. Ficou bem legal. Essa pedra aqui que... Não sei se dá para ver meu mouse, dá? Dá, Sim, sim. se vê, o cursor. Ah, tá. Aqui onde a Janaína tá nesse momento foi essa pedra que eu caí e essa pedra que é a mais alta. E daí eles subiram aqui basicamente para nada, porque não tinha nenhum ângulo aqui para trás que eu conseguisse ficar para pegar eles. Então aí também tá um negócio de planejamento, né? Porque chegou, a gente estava tão ocupado em se arrumar, que a gente não viu, essa pedra sobe ali. E depois não serviu para nada, porque não tinha ângulo que eu pudesse pegar, só esse praticamente, só que não pegava o sol atrás, então não serviu para muita coisa. Certo. Essa pedra que o Ítalo desceu bonito e eu desci caindo. Certo. E outra coisa foi cuidado com tentar sempre alinhar o sol nas pedras, que é a magia que o Ítalo tinha falado, que essas pedras foram colocadas justamente para os alinhamentos. Beleza, fechou o leste. Muito bom. Agora o Peri. A Lagoa do Peri, né? E tem que tomar cuidado, né? Com água, com lagoa, sempre tem que ter pessoas que sabem nadar nessas cenas, né? Com barco, tal, tudo isso. E nesse caso, eu até levei o tripé, por exemplo, uma foto curiosa, eu levei o tripé nesse dia, mas a gente acabou não usando, porque muitas vezes a Cristel caminhava tanto para dentro da água que ia acontecer aquilo que o Gael falou antes, que era de molhar a cabeça do tripé, né? E isso a gente sabe que não ia rolar. Então a gente meio que abdicou do tripé nessas cenas aí do sul da ilha, que é a Lagoa do Peri, né? Uhum. Foi difícil estabilizar a imagem, principalmente nessa, porque a gente estava sem o apoio do tripé, porque eu tinha que entrar muito na água para fazer as filmagens, senão praticamente não pegava a Janaíne, pegava muita folha ao redor e a gente não queria. Então eu tive que entrar bem na água e não tinha como deixar o tripé. Então foi câmera na mão e tentar não tremer. E o chão era areia e ficava oscilando, então tinha que ficar bem parada. A personagem que vai na proa é a Janaína? Mas Janaína, Isso. Entendi. Eu achei que fosse, mas como não aparece, né, o rosto, eu fiquei me perguntando quem seria. E é ela mesmo. É ela mesmo. E aqui é o Ítalo ajudando a empurrar o barco, porque tinha que fazer ele sair da areia. E aqui E esse barco, de onde veio? Ele estava ali? Vocês transportaram? Ele conheceu umas pessoas ali simpáticas, um casal, e eles tinham esse barco ali que eles não são daqui, mas eles deixavam o barco acorrentado ali, e ela conseguiu emprestar. Que legal. Nesse... Certo, um que já estava ali, né? Isso facilita muito. Daí o cara aproveito para agradecer, né, essas pessoas que ajudaram, porque teve muita ajuda no meio do caminho. Muita gente ajudou para esse filme acontecer, né? Claro, porque muitas vezes a gente falando assim, a gente esquece um pouco de citar, mas assim, teve muitas pessoas mesmo, acho que tranquilamente mais de 50 pessoas para fazer esse filme acontecer, assim, de ajuda. Eu acho, tranquilamente. Aproveito para agradecer, mas com certeza. Aqui essa foto é legal para mostrar o outro lado, porque no filme a gente quase só vê a lagoa, e é daqui que a gente ficava. Os atores ali se trocando. Aqui era eu com a câmera com o tripé, onde a gente achava que ia dar certo usar tripé. A partir daí a gente ainda estava iludido, mas depois a gente descobriu que não dava. E outra cena aconteceu aqui embaixo. Daí fica naquela função também de tira a bolsa, passa para um lado, onde é que não vai aparecer. A gente tinha até pensado em gravar cenas aqui embaixo, mas muita gente, muita criança, então ficar fazendo função de tira, passa para outro lugar, esconde, com criança não rolou. Aí a gente usou só um ângulo de cima, que eu subi nesse galho aqui, para fazer de cima, aí você não pegava o que estava ao redor, que era toda a bagunça que estava aqui. Entendi. Foi a solução que a gente encontrou. Esse super plongé, quase um zenital, é quando as crianças estão com aquela canoinha de flores ajeitando ali, aquilo ali?
É essa hora, Isso, né? essa foi feita nesse momento aí, essa foto do Certo. Ítalo. Muito boa essa foto aí também, muito boa a situação toda, assim, bem legal. Bacana. E outro E fato curioso... Fala, pode falar. fala, de boa. Não, é tipo, é que a partir desses improvisos saem alguns significados maiores na cena, né? Porque até esse plano que muitos dizem que é o olho de Deus, né? Que vê de cima, tal, assim, ele Uhum. combina muito ali com a questão narrativa da cena. Total, Que total. muitas vezes na correria a gente não parou para pensar nele, nem cogitou ele, mas não vamos fazer ali, ele foi um plano que saiu e, pô, deu muito certo, tal. E isso que é o massa de filmar em externo, de filmar assim com ambientes, vamos supor que eles te possibilitam coisas novas, né? Então Certo. isso é É, uma coisa muito boa. É a espontaneidade do não controlado, né? Às vezes funciona bem, né? eu sou muito fã de externo, eu adoro conversar Sim, com o ambiente para conseguir criar a poética da coisa. Mas claro. o que eu ia falar era Nossa. um fato curioso desse momento, que Ah, quando eu subi para filmar, tipo, eu estava bem alta, assim, ficava mais que a altura de uma pessoa esticando o braço para cima. E a bateria da câmera acabou, precisava trocar. E para descer, não ia descer, só para conseguir subir de novo, eu não sabia se eu conseguiria. Daí ficou tipo, o Ítalo tava lá no meio do mar, aí ele, da lagoa, daí ele veio, deu gritando para ele trocar a bateria, e ele tentando me alcançar a bateria, trocar, eu devolver para ele, foi assim a função. acontece. E fica de dica que é sempre bom ter esse assistente, né? Sim, Tipo assim, sim, principalmente numa externa, principalmente a sim, equipe de foto. É, tipo assim, todo mundo merece, né? Mas a equipe de foto ali, porque tem esses detalhes, né? Pequenos detalhes que muitas vezes é um sim, parafuso, bateria, ou é um filtro, ou é sim. enfim, ou é uma extensão, alguma coisa assim. Então, sempre ajuda muito. Aí essa foto eu fiz de dentro da lagoa também. Aí eu aproximei a lente o máximo possível da água para mim Aham, pegar essa água ali na parte de baixo da imagem. sim. E por curiosidade, essa foto foi assim, deu tão boa que foi utilizada no cartaz do filme, né? Que teve um baita artista que pegou isso aí, fez um baita design em cima, botou uma baleia embaixo, que ficou sensacional. Sim, Até vale uma sim. indicação do designer. E isso, e vale de novo aquele assunto, né? De ter esse fotógrafo estilo nas produções. Claro que muitas vezes, assim, em relação a valor, orçamento, não cabe. Mas se tiver Aham, essa pessoa que faça, essas fotos podem servir para alguma coisa no futuro, né? Nesse caso, claro, serviram para capa. E, pô, tá ótimo, né? Tá de bom tamanho, assim. Não precisou fazer um serviço só para capa. Já claro. aconteceu ali. E são, na verdade, numa produção maior, são até duas figuras diferentes, né? Uma pessoa faz as fotos de divulgação e outra pessoa faz o making of em si, né? Porque as fotos de divulgação é um pacote que ele pode ser usado para ir saindo, acompanhando a filmagem, por exemplo. Hoje em dia, com a importância que tem as redes, né? As mídias sociais, tu manter o potencial público engajado com a produção que está acontecendo através de imagens inéditas que não fazem parte das imagens do filme e não fazem parte do que depois vai ser editado como um making-off, né? Então, é bem legal, pode, numa produção pequena, ser uma mesma pessoa, claro, dentro do mesmo pacote, mas essa imagem não é necessariamente making-off, né? E Sim. aí tem o making-off em si também, enfim, é bem importante mesmo. Olha a Cristel na água ali. Aqui ainda estava tranquilo, depois chegou a água aqui. Sim, tem umas imagens que dá para ver que, sei lá, para quem conhece a Lagoa, né? Dá para ver que você É. devia estar já mais dentro. Foi mais, E outra coisa interessante foi o drone também, que lá uma hora o drone perdeu o sinal de GPS, a gente deu o sinal de retornar e ele não sabia mais onde ele tinha ficado, porque achou que o ponto de retornar era no meio da lagoa, que foi onde ele captou o sinal, e começou a descer no meio da lagoa. Ai, ai, ai. Não. Uhum. Isso aí deu um desespero lá na hora, correria, pessoa do barco desviaram o barco para ir atrás, entrei na água. Aí Olha, no final, o drone tem tanta tecnologia que ele sentiu assim que ele ia bater na água, ele tem tipo um sonar, né? Um aham. sensor, e daí ele parou, e daí a Ele fica, galera toda no desespero para chegar, e o drone parou do nada, assim, a 1 metro da água. olha só. Então, Foi e uma eu não correria sabia, demais. né? Até o Fábio, né, da TV Vento Sul, fiquei sabendo quando assisti o filme, assim, pelos créditos do filme, que
que era ele, né? Não tinha... Sim, mas nessa cena aí o drone foi o Charlie, né? Que ele Ah, é tá, era o uma outra pessoa. Ok, marido da Janaína. tá, E ele, O Fábio fez o Oeste e o Leste, tá. o E- drone. Trabalhei bastante com ele, né? Fazendo uns filminhos que eram... Na época que eu fotografava surf, eu fazia uns vídeos na mesma pegada, assim, né? Vários filminhos para TV Rio Grande do Sul. Olha que legal as crianças. Essas crianças são filhas das mães participantes, é isso? Também essa era uma... das mulheres do projeto Cantos de Gaia. Certo, tá. Nós somos filhos, E foi E legal, ela trouxe bastante gente diferente, assim, trouxe vários estilos diferentes de pessoas, em gente da Argentina, da Venezuela, tinha daqui de Floripa também, assim, para variar bastante as crianças e as mães também, eu achei super legal. Mas o difícil era controlar as crianças, né, para gravar. não, isso é sempre Quer falar alguma coisa aí, tu, dessa foto, ou posso passar? Só falta é mais um making offzão, né? QG da turma aí. Uhum. Aí o Thiago, a Cristel, o tripé. Já sei de Serviu para recordação. nada. É. Aqui foi outra cena do Sul também, que a gente gravou uma na praia. Aliás, vale ressaltar aqui que a intenção era fazer 3 cenas no Sul, porque o Sul era para o elemento água, então era para ser cachoeira, rio e praia. Só que tinha chovido muito no dia anterior, e a trilha para a cachoeira estava lodo puro. Então a gente não conseguiu gravar, a gente fez só a praia e a lagoa. E aí é nas pontas, na Ilha das Campanhas, né? Aqui na Praia da Armação. Sim. Que é super fotogênica, né? Outro lugar incrível, Aqui é incrível, né? paisagem louca, Essa, muito bonita. essa gravação foi complicada. Essa aí foi difícil, de várias maneiras. A gente não podia largar o barco no meio do mar porque tinha criança, então a gente tinha que ficar com um cabo segurando, que dá para ver aqui. Só que isso ficou horrível nas imagens, você não vai deixar um barco com um cabo. Então, ângulo difícil, a gente não queria que aparecesse muito prédio atrás também. Foi muito difícil de achar ângulo para essa filmagem. É porque, na verdade, quando a gente chegou no set, aí começamos o planejamento ali da equipe principal, da direção e a galera da foto. Tudo que a gente planejou deu errado. Quando a gente subiu no barco, não podia fazer, aí não podia, sabe? Então, caiu assim, a gente não tinha planejamento. Daí foi, a gente tem 1 hora aqui com esse barco, tá todo mundo nos figurinos, vamos filmar, vamos... E daí a gente foi filmando ali, foi arriscando, mudando o ângulo e tal, aí tinha essa questão da corda que tinha que tirar. Eu até tentei tirar nessa foto aí, né? Mas sempre fica um pouquinho da corda e tal. Mas, enfim, e aí tem aquele lance de, na pós, não corrige, que a gente sabe, né? Ainda Sim. mais, e ainda mais um arquivo simples, né? Ainda se fosse uma coisa corda verde, mas não é nada disso. Então, foi difícil também isso aí. Tanto que a gente queria gravar umas da Anciã só com um mapa, assim, e nesse dia não rolou, não tinha como, não tinha ângulo, tinha as crianças. Aí o Ítalo fez um extra para mim, para eu não ter que ir para Floripa, porque eu não tô morando lá, mais uma diária. Aí ele fez um extra para mim, mais um dia de gravação. Eu acho que ele fez só a Janaína com o mapa dele de dentro do barco também. Sim, sim. Aí demos uma volta ali na armação com o barco e tal. Certo. Tinha muita coisa atrás que a gente não queria, corda feia. Tipo, as minhas fotos não representam os enquadramentos dos filmes, né? No filme não tem essa evidência toda da corda ali. Tem um momento ali que eu fiquei achando que o barco estava parado e fazendo de conta que andava. Mas foi a única pulga atrás da orelha que sobrou ali para mim foi essa, assim, tipo, tá, mas vem cá, esse barco não tá andando, eu acho. E a Janaína remando. Mas enfim. Fazendo muita força. Ficou, E a salvaram Janaína bem, também não salvaram bem. sabia. A Janaína não sabia super remar também, então o barco não ia exatamente para onde a gente queria. Então você ficava com a câmera tentando adivinhar para onde ele estava indo. É isso, né? Mas são E aquelas esse coisas aqui que foi. fala.
Desculpa, Pode falar. falei. Não, pode falar, que era meio resumo. Não, essa aqui fugiu do oeste, era lá pra cima. Certo. Do drone filmando a Fran. Exatamente. Bem na hora passou um passarinho também. Exatamente. Essas imagens foi no pôr do sol, daí ficou bem bonito, eu gosto dessa imagem. Então, muito bom. E aqui, a gente já chega no último dia, que foi o centro. Nesse dia tava eu e minha mãe de assistência, o Ítalo tava... não foi, né? Aí esse dia foi difícil lidar com o drone, porque o principal era o drone, porque foi desenhado uma flor da vida no chão, na areia, acho que tinha uns 20, 30 metros. A flor da vida, enorme, para caber todas as mulheres dentro. E daí as imagens ficavam bem mais bonitas de drone. Só que o drone não aguenta ficar direto. Então, tinha toda uma coreografia das mulheres, e cada vez que o drone subia, ele filmava, eu ficava longe, ele descia, cortou a gravação, eu corria para filmar elas dançando. Então, foi tipo, baita função. O drone subia, eu saía correndo, o drone descia, eu entrava correndo para pegar a coreografia delas, e tem imagem também de câmera para intercalar, né? Certo. Aí elas ficavam, a ideia era começar com uma, depois ir aumentando e cada vez mais mulheres. E aí eu saía correndo para o meio para pegar algumas imagens de câmera. E outra dificuldade foi que a gente gravou numa praia de nudismo. Então passavam pessoas atrás que não deveriam aparecer. Você não podia usar todos os takes. Foi bem legal para fazer montagem. E eu fechei com essa porque a Yasmin, ela participou em várias cenas também, a Aru ali atrás, ela é dançarina de dança sufi, e ela participou das pedras também, acho que representa bastante a ideia do filme, que foi a liberdade das mulheres também, até desse nome de ser chamado de bruxa, né, como uma coisa pejorativa, quando na verdade não é assim, né? A gente sabe que isso foi tudo historicamente construído. Então, o fato dela começar como uma pedra, ela representar a libertação, eu acho que terminar com ela dançando livre fazia sentido. Acho que é isso. Perfeito. Muito bom. Vocês querem adicionar alguma coisa? Porque assim, eu tô muito satisfeito, assim, acho que vocês têm muito claro o que fizeram e pontuaram legal. Quem viu o filme, eu acho que consegue, né, transitar perfeito, assim, pelos comentários todos que foram feitos, até porque tem várias fotos para relembrar, né? E aquela, acho que quem mais aproveitou mesmo, vocês dois mesmos, né, pela experiência de ter feito, que é insubstituível, né? Lógico que a gente está simplesmente rememorando tal, mas nada substitui a presencialidade, a fisicalidade, assim, estar com as mãos na massa no local, fazendo, passando pelos perrengues, lidando com eles, improvisando. Pô, 5 locações em 5 diárias e dali já saiu o filme, é um aproveitamento muito magistral, assim. Realmente dá para sentir que, assim como vocês nesse empenho, tem uma baita produção da Janaína por trás disso daí também, né? Para ter toda essa galera antenada, produzida e a postos, né? Assim, muito bom, muito relevante o trabalho, realmente. Eu gostaria, assim, pode falar, eu termino depois. Pode só descompartilhar a tela para a gente finalizar seu... Aí eu acho que dá para cortar aí essa minha interrupção, não sei. Não, tudo bem. Estamos gravando, fazendo ao vivo, sei lá, gravando ao vivo, né? Então, a gente só vai juntar os 2 pedacinhos, porque acabou que precisamos juntar 2 trechos de Zoom, mas é isso. Quer fazer umas palavras finais, Cristel? Quer falar alguma coisa, Ítalo? Não, é só isso, para a gente finalizar.
Não, eu só queria, na verdade, agradecer a Janaína pelo projeto e você, Gal, também por abrir aqui o espaço para as pessoas e todo mundo que ajudou, o Ítalo e a minha mãe por terem feito assistência, porque é muito importante ter alguém com você, assim, na direção de fotografia eram lugares muito diversos, condições que mudavam o tempo todo, que nem o Ítalo falou, você chegou lá, o que você tinha planejado, às vezes não funciona, você tem que mudar em cima da hora, então ter essas pessoas junto é muito importante e ajuda muito, então eu sou muito grata para todo mundo que ajudou nesse projeto e é isso, obrigada. E fiquei feliz de participar. Fiquei muito feliz também de participar, agradeço a todos pelas possibilidades, pelas oportunidades, e também deixo o convite para quem não viu e ficou interessado em ver, vá no canal do Cantos de Gaia, no YouTube, que o filme vai estar lá sempre disponível, porque ele é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente não tem a ideia de ganhar dinheiro com ele, nada do tipo, ele é mais para um projeto mesmo da universidade, um projeto de extensão, que serve também para compartilhar mais das ideias do projeto Cantos de Gaia, né? Que busca uma cura através de sons, reuniões, dança. É um projeto bem bonito, vale a pena conferir também. Então é isso, pessoal. Mais um Segundazinha Externa 2021 que se vai. Na próxima segunda-feira nós vamos ter um encontro. Eu vou convidar todas as pessoas que participaram de alguma maneira, que deram apoio, vão receber um convitinho. Eu vou fazer uma live de retrospectiva do que foi visto, né? Quem quiser participar ali ao vivo, então entra, conversa, né? E, enfim, vamos fazer uma espécie de um retrospecto com despedida desse primeiro Segundas de 2021, que tem muita gente e muitos assuntos que foram ficando pelo caminho e que, de alguma maneira, a gente vai tentar, então, na segunda metade do ano, voltar. Talvez a frequência diminua, tem sido cansativo, apesar de não estar sozinho, a carga foi grande, mas enfim, é isso. Até a próxima segunda-feira, um beijo, nos vemos por aí, cuidem-se, e cheguem as vacinas. Até mais. Até mais. Hey, 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 oh, pulsa o som do império.